Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 8 de agosto, segunda-feira. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos a memória de São Domingo de Gusmão. Este grande homem é o fundador da Ordem dos Dominicanos, aqueles que procuram ser pregadores, que procuram anunciar a palavra de Deus, que procuram, de certa maneira, dar continuidade ao grande mistério que o seu fundador teve a grande oportunidade de viver ao lado de Santa Catarina de Sena. Eles recebem das mãos da Virgem Maria a graça do Santo Rosário. Peçamos ao Senhor, o Deus da vida, que nos ajude, a exemplo deste grande homem, a ir fortalecendo em nosso coração o amor para a Virgem Maria. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Domingos nasceu na Espanha em 1170 e faleceu na Itália em 1221. Foi ordenado presbítero, aprofundou seus conhecimentos bíblicos e dedicou-se de modo incansável à pregação do Evangelho e à defesa da fé cristã. A fé em Cristo. Fundou a Ordem dos Frades Pregadores, os dominicanos, e foi grande promotor de oração popular do Rosário. Ao seu exemplo, busquemos conhecer cada vez mais o Senhor, a fim de torná-lo conhecido em toda parte. Então, que possamos, a exemplo de São Domingo de Gusmão, viver esta expressão do amor ao Santo Rosário e de conhecer cada vez mais o Senhor.
Nós dizemos sem medo algum, o rosário é para nós a síntese dos mistérios do próprio Evangelho, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vivência, em nossa história. Possamos sempre, então, estar na presença do Senhor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, dos versículos 22 a 27. Nós estamos, então, aqui num diálogo de Jesus com os seus discípulos. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, na segunda narrativa da paixão. A primeira, que nós temos consciência, não nos faz muito tempo. Nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, na semana passada, se eu não me engano, na terça-feira, não me lembro agora ao certo, mas é aquela experiência, amados irmãos e irmãs, de São Pedro, quando São Pedro então se depara, na sexta-feira, melhor dizendo, quando São Pedro se depara com a pergunta de Jesus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E São Pedro responde, tu és o Messias, o ungido, Filho de Deus. A palavra nos diz que o Senhor diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso não foi um homem, mas foi o próprio Deus. Então, o Evangelho, na verdade, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 23, isso foi na quinta-feira. Jesus fala a São Pedro que Deus revelou os mistérios escondidos. Logo em seguida, Jesus começa a falar então o que nós falamos ou conhecemos, melhor dizendo, o primeiro relato da paixão. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir para Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. São Pedro não aceita isto. Quer corrigir o Senhor. E Jesus diz, vá para trás de mim, Satanás. O lugar de Pedro é no seguimento e não à frente como pedra de tropeço. Hoje nós não temos essa atitude dos discípulos, mas a palavra nos diz que quando eles escutam Jesus falando sobre a segunda narrativa da paixão, os discípulos ficam tristes. Por quê? Porque não querem aceitar esta realidade. Eles esperam um Messias triunfante, um Messias que vem para libertar Israel à espada. E Jesus está se apresentando a eles como Messias, servo, sofredor. Eles só vão tomar plena consciência, amados irmãos e irmãs, a partir da ressurreição. Era necessário que ele viesse para cancelar a culpa, para cancelar então a dívida que o pecado havia plantado em nossa existência, a desobediência. Aqui então eles ouvem esta narrativa novamente e ficam tristes, não querem aceitar. Logo em seguida muda o sentido do Evangelho e começa então São Pedro a ser questionado. Ele é questionado de tal forma, quando chega em Cafarnaum, os cobradores de impostos começam a questionar São Pedro. O vosso mestre não paga impostos do templo? Quando chega em casa, Jesus, que conhece os corações, começa a dizer a São Pedro, começa a dizer, Simão, que te parece os reis da terra cobram impostos? De quem? Dos filhos ou dos estranhos? São Pedro responde corretamente, dos estranhos. E Jesus diz, então os filhos são livres. A graça da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos faz livres, nos dá a liberdade de filhos e filhas. E então nós vemos este milagre acontecer, sobretudo logo em seguida. Jesus fala da liberdade dos filhos e diz então, mas para que
não se escandalizem dessa realidade. Pedro vai pescar, atire o anzol. O primeiro peixe que pescar, abra a boca e tire uma moeda. Essa dará a eles em favor, então, do imposto referente a mim e a você. Amados irmãos e irmãs, o que nós podemos compreender aqui, sobretudo? Este pescar, voltado à pescaria, voltar a ir ao encontro. Então, nós, enquanto filhos de Deus, somos convidados a lançar a palavra, a lançar este grande mistério do dom de Deus às pessoas. O que seria o imposto? O imposto é essa realidade da dignidade dos filhos e filhas. Então, quando a palavra é acolhida, quando a palavra é lançada e ela é acolhida pelo coração, a dignidade vai se estabelecendo. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça de sermos instrumentos seus. Domingos foi conterrâneo de São Francisco de Assis. Domingos era da ordem dos dominicanos, Dominus Canus. Canis vem do latim chamado cães, cães do Senhor, eles se consideravam os cãezinhos do Senhor, os pregadores, né? Mas ele procura viver a mesma realidade que vivera São Francisco de Assis. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, não só por palavras, mas com a própria vida. Que o Senhor nos conceda esta graça, que o Senhor nos permita cada vez mais nos unir por amor a Ele e assim ser sinal na vida de nossos irmãos e irmãs. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.